aguardando a gravação. Começamos a gravação do nosso evento de hoje. Nós estamos aqui reunidos enquanto iniciativa do grupo de estudos humanistas, qual tenho a honra e o privilégio de coordenar. Eu sou o professor Fernando Silveira, da Unifesp, professor de Psicologia e Humanismo, e hoje, dia 3 de julho de 2020, nós estamos dando sequência ao nosso ciclo de palestras sobre a questão do humanismo no contexto da pandemia. E a gente tem o privilégio e a honra de ter a presença da professora da Unisantos, de longa data e lindíssima carreira, e psicóloga da SAIS Analista, a professora Angélica Gavendo. Antes de começarmos a palestra, só queria dar alguns informes para vocês, tá? Como vocês sabem, esse é um evento extensionista, e hoje é o último dia, no dia do evento também é o último dia da inscrição, tá, gente? Vou passar aqui no site para vocês, se alguém quiser, no chat, tá? Estou passando no chat para vocês, quem ainda não se inscreveu, o link para inscrição, que finaliza hoje. Quem for inscrito vai receber automaticamente que eu digo pode demorar uns dias, tá, gente? Mas a Câmara de Extensão, o sistema da Câmara de Extensão envia para vocês o certificado. Então, essas questões de certificação é direto com a Câmara de Extensão, não é com o grupo de pesquisa. E também informo que, em virtude de ser a nossa quarta palestra, e a gente está vivendo esse fenômeno online, né, dos Google Meets e das salas, e a gente tem mantido um grupo de estudos a partir desses encontros. Tenho a satisfação de estar tendo um grupo de estudo com 40 pessoas, 40, 50 pessoas do Brasil inteiro. Inclusive, eles têm um WhatsApp que eles se encontram, tá? E se alguém aqui do grupo de estudos tiver não, antes de passar algum dado mais específico, eu estou passando para vocês um formulário. Para quem quiser ter informações do grupo, é só preencher o formulário, que depois a gente entra em contato, tá bom? Quem já tem participado de outros encontros e já preencheu o formulário, não precisa preencher, tá, gente? É um formulário só para quem está chegando. E toda quinta-feira, às 17 horas, nessa mesma sala, é só copiar e salvar o link dessa sala, que toda quinta-feira, às 17 horas, a gente está fazendo grupo de estudos, tá? No momento, a gente está estudando o Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. A partir de agosto, a gente vai estudar provavelmente, né, a gente ainda está fechando Ser e Tempo do Heidegger, e mais para frente a gente vai estudar ou Vigiar e Punir ou História da Sexualidade do Foucault, porque a gente fez uma enquete, são esses três autores que o grupo de pesquisa está com interesse de estudar. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Então é isso, a gente tem um grupo de estudo às 17 horas, toda quinta-feira. Quem quiser preencher o formulário para ter maiores detalhes, já passei o link do formulário. Quem quiser fazer a inscrição, também passei o link da inscrição, embora tenhamos 65 inscritos. No momento nós temos 50 pessoas na sala no momento, tá? E com isso eu vou já me direcionando para o contexto da palestra, só dando algumas orientações práticas, né? Em geral a palestra, eu tenho o privilégio, gente, faz 14 turmas da psicologia que todo ano eu escuto uma palestra da Angélica Gavendo. Eu me banho a cada ano com a atualização e o aprimoramento da verdade dela, né? É uma honra. E, em geral, as palestras online ou presenciais são em torno de 1 hora, depois a gente abre para debate. E só por uma questão de ordem, gente, até para além desse prazo, desse horizonte, eu vou precisar fechar a reunião às 11h50, porque eu tenho uma outra reunião imediatamente ao meio-dia. Mas eu acho que a gente vai ter uma jornada de 1 hora e meia de partilha, de encontro, e só estou colocando esse deadline porque eu tenho uma reunião ao meio-dia, tá, gente? Então, agora com vocês, só peço a todos, por gentileza, de manterem os microfones fechados. Eu vou manter o meu fechado, embora eu estarei aqui, tá, Angélica, coordenando as perguntas. Quem quiser mandar pergunta, manda pelo chat, que no final a gente abre espaço para as perguntas, mas eu já vou estar aqui organizando as perguntas. Então, por gentileza, eu peço a todos que mantenham os microfones e a imagem fechada para a gente ter uma qualidade de transmissão, tá? Com vocês, Angélica Gavendo, posso dizer, tenho a honra de dizer que é uma querida amiga, uma referência nacional em termos de data science análise, nos
contemplando com a palestra Pandemia, um olhar da SAIS analítico. Com vocês, Angélica Gavento. É um prazer sempre, há muitos anos já, contribuir de alguma forma com esses encontros promovidos pelo Fernando. A proposta que recebi foi falar sobre Daseins Análise e pandemia. Vejam bem, eu aceitei o convite para essa live, no primeiro momento fiquei extremamente motivada. Mas, quando parei para pensar no que diria você hoje, percebi a dificuldade que teria para organizar minha fala de um modo claro, para que vocês pudessem compartilhar comigo algumas ideias sobre esse tema que me toca de forma singular. Portanto, falarei como terapeuta e professor, e também como alguém que está bastante impactada com o momento que estamos vivendo. Para não me perder, preferi fazer alguns apontamentos que servem como indicação. Então, vamos lá. Ao tentar inaugurar um caminho, muitos pontos de interrogação surgiram. Isto me causou certa angústia. O que me tranquilizou foi refletir sobre o propósito desse encontro. Qual seria a sua finalidade? Parece-me que o que mais importa numa conversa como essa é abrir espaço para questionar nossas vivências. Ao cuidar, daria para pensei com entusiasmo que aqueles que reunimos para juntos olharmos uma questão no que se chama o espaço é, mesmo que vazio, o lugar está posto. Ponto de partida com questões que eram presentes para a pandemia. Também aproximar algumas reflexões Está que, a travando um meu pouco, Angélica. Eu acho que... ver, solicitam ser. Angélica, só vamos testar um Oi, pouquinho. Fernando. Está travando, está cortando um pouco. Vamos não sei se a partir de um certo ponto começou a travar. Vamos só fazer um exercício assim para a gente ver se consegue restabelecer, porque no começo estava bom, depois começou a travar. Você acha que é Fala um melhor pouquinho eu aí. Vamos. passar para o celular? Eu acho que a gente pode tentar, porque quando a gente fez no. Bom, na atualidade, Aí tá cortando, entendeu? oi? A sua voz some, se corta, some o som, entendeu? Aí o pessoal tá não é só comigo, o pessoal tá comentando. Tá, então Aí a gente não entende as eu vou palavras porque elas ficam cortadas, entendeu? tentar abrir no celular, tá bom? Deixa eu Tá ver ok. aqui. Está um problema Vamos na aguardar só um internet pouquinho. aqui no meu bairro. Questões técnicas acontecem, né, gente? A gente fez um teste. Eu tenho que fechar o computador para abrir o celular ou não precisa, Fernando? Vai chegar um momento, se você abrir no celular, você vai entrar pelo celular, né? Aí, você entrou pelo celular. Vamos, agora você desliga o notebook porque você já está no celular. Tá. Vamos ver se muda a qualidade. Tá. Peraí. Então vamos lá, vou sair daqui. Tá. Você sai de um e entra no outro.
Angélica caiu. Vamos aguardar ela entrar. Aí, Vera está entrando. Estamos aguardando a mudança de aparelho da Angélica. Vou ligar para ela. Engraçado porque eu tinha clicado. Ah, ela entrou. A Angélica está na sala. É só você abrir o microfone, Angélica. Melhorou? Eu tenho a impressão Eu que já. sim. Ah, tá. Eu tenho a impressão que. Ah, eu acho que o som melhorou, hein? Por incrível que pareça. Pode. Vamos testando. Bom dia, Angélica. Você tá boa? Vamos testando um pouquinho. Bom, Fala um pouquinho. eu acho que melhorou. Para mim, melhorou. Melhorou, Angélica. Bom, Agora. para vocês melhorou? Melhorou. A gente percebe que o sinal melhorou, tá? Então tá bom, vamos lá. Tá bom. Então vamos lá. Na atualidade, estamos numa realidade repleta de expectativas nebulosas. A cada momento, somos apanhados por uma novidade que muda nossos rumos até então planejados. Veja bem, na verdade, cada momento aparece uma coisa nova. Se a gente liga a televisão, a cada hora é um sintoma novo, é um novo número de mortes. Quer dizer, uma coisa que a gente vai se aproximando aos poucos. Eu lembro que quando mudou do dia para a noite para aulas online, num primeiro momento, até a gente encontrar um modo de se relacionar com tudo isso, foi bastante complicado. Quando consegui uma coisa, já era outra e assim por diante. Então, veja bem, os nossos planos foram por água abaixo. A duração da crise do coronavírus nos colocou numa quarentena que está extremamente longa. E o que trouxe, além das incertezas em relação à nossa saúde, questões políticas e econômicas que geram insegurança e medo. Nosso país se mostrou a todos com suas desigualdades, revelando para alguns o tédio, para outros suas limitações, sejam físicas ou intelectuais, e ainda para outros a necessidade de sobrevivência. Diante de tudo isso, como replanejar o rumo antes traçado? Nessa hora me vem a lembrança quando, em algumas viagens para o exterior, para países desconhecidos, eu queria sair do hotel para me aventurar a conhecer o lugar. Nessa hora, a primeira coisa que eu fazia, normalmente, era pegar o mapa que está disponibilizado nos hotéis. E o que acontecia? Eu olhava o mapa e o que eu via não fazia sentido. Era uma porção de linhas, de figuras, que não me dizia nada. Até que eu, parando para ver como ler tudo isso. E veja bem, o que eu me dei conta é que para você ler um mapa, existem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, eu saber onde eu estou. E segundo, saber para onde eu gostaria de ir. Vejam bem, nesse momento, não temos um mapa, mas é importante pensarmos como somos, onde estamos, para que quando a neblina que encobre a estrada se dissipar e alguns caminhos se mostrarem, possamos ter esperança e projetos futuros. Não é nosso propósito, nem aqui haveria espaço para aprofundar a design análise. Mas, como temos o objetivo de explicitar um jeito de olhar a pandemia no curto tempo de uma live,
penso ser importante refletir que não é possível nos referirmos a como estamos vivendo essa trágica situação sem pensarmos o modo de ser do homem. A Dasein-Análise, mais que uma linha, vertente ou outro nome, dentre tantas outras já existentes, pretende superar, não negar, o pensamento lógico cartesiano mecanicista, sobre o qual está assentada a tradição do pensamento ocidental e, sobretudo, as ciências. Então, vejam bem, partindo desse propósito, eu planejei a minha fala em 3 momentos. Num primeiro momento, eu vou tentar fazer um resumo bastante restrito da Dasein-Análise. Num segundo momento, falaremos sobre a pandemia. E num terceiro, muito sucintamente, olharemos para... No meu trabalho, né, como disse anteriormente, se concentra na prática clínica e num trabalho pedagógico. Uma das análises fundamentada no modo de pensar de Martin Heidegger sobre o existir humano e sua postura fenomenológico-existencial. Então, vamos falar um pouquinho... Oi, desculpe, gente, caiu aqui. Vamos falar um pouquinho do Heidegger. Vejam bem, Heidegger é um filósofo alemão do século XX, e ele, na verdade, vocês podem perguntar, mas o que ele tem a ver com a psicologia? Ele, num primeiro momento, não tem nada a ver com a psicologia. A questão dele não é uma questão psicológica. Heidegger pesquisava uma única questão durante a sua vida inteira. Ele procurava entender o sentido de ser. Por quê? Porque ele entendia que no pensamento houve um desvio dessa questão. E se olhou muito mais para o ente do que para o ser. Ente é tudo aquilo que é. Eu sou um ente, a cadeira é um ente, o copo é um ente. Então, deixa eu ver se eu consigo explicitar isso minimamente. Quando eu pergunto para vocês o que é isto, vocês podem me responder, é um copo. Mas, se prestarmos atenção, o que vem à luz é muito mais o ente copo do que o verbo ser. O verbo ser, esse é da pergunta, ele foi sendo esquecido. E Heidegger vai tentar recolocar essa questão. Mas como começar a percorrer esse caminho? Então, ele vai escolher o ente homem. Por quê? Porque só para o homem o ser tem sentido. Porque para o copo não tem importância o que ele foi e o que ele será. Para o homem faz muita diferença o que eu fui e o que eu serei. Então, o homem é o único que ausculta o seu próprio ser, né? Então, ele vai tornar transparente num livro chamado Ser e Tempo, de 1927, o modo de ser humano. E é esse modo de ser humano que vai fundamentar a Dasein-Análise, tá? Uma coisa eu acho super importante, gente, a gente não esquecer, que todo o meu fazer, ele sempre está amarrado numa concepção de humano e num método. Então, a Dasein-Análise vai fundamentar no modo de pensar o homem de Heidegger e no seu método fenomenológico existencial. Mas, vamos lá, não é só no Heidegger que a gente vai se basear. Nós vamos também
nos basear em Medard de Bos. Quem foi Medard de Bos? Medard de Bos foi um médico psiquiatra suíço. Foi ele que trouxe o pensamento heideggeriano para a psiquiatria e para a psicologia. Ele teve uma amizade bastante próxima de Heidegger. Heidegger vinha à sua casa fazer uma espécie de seminário para os alunos, e desse seminário nasceu um livro, que é o único livro do Heidegger que vai fazer menção às questões da psicologia, que se chama Seminários de Zollikow. Esses seminários que ele dava na casa do Bos levaram mais ou menos 10 anos. Né? Então, durante 10 anos, eles conversaram sobre as questões do trabalho psicoterápico. Então, esse livro vai retratar essas conversas, esses seminários que foram transcritos pelo Bos e supervisionados pelo próprio Heidegger. Então, Bos divulgou as análises para a compreensão do existir saudável e doente. No Brasil, a análises foi trazida por um médico que nasceu na Turquia, chamado Solon Spanoudis. Ele foi o fundador da Associação Brasileira de Análise em São Paulo, em 1973. A associação, que a gente chama de ABD, existe até hoje, da qual eu faço parte, e uma das suas tarefas é divulgar o pensamento de Heidegger e de Medard de Bos. A clínica da análise analítica parte do homem concreto, e não de suposições, pressupostos ou de teorias psicológicas. A fenomenologia existencial procura colocar-se diante do fenômeno da existência e auscultar o que dele se manifesta. Procura o significado daquele caso especial e único. Heidegger alerta em Ser e Tempo que o nosso trabalho é sempre em cada um, a cada vez. É um modo de aproximação do existir para, assim, desarmado de preconceitos, deixar que o fenômeno se mostre tal como é. Então, veja bem, muitas vezes, se eu tenho teorias para orientar o meu trabalho, eu olho o doente e vou tentar entendê-lo a partir dos meus conhecimentos teóricos. A fenomenologia não é uma teoria, e ela não vai perguntar para aquilo que eu já sei quem é aquela pessoa que eu estou atendendo. É para a pessoa mesmo que eu vou tentar observar e perguntar e aproximar questões para que ela mesma se mostre tal como é. Desse modo, o entendimento do paciente se dá a partir dele mesmo, na maneira como ele vive, sente, atua, reage a tudo que ele encontra. Como dito anteriormente, a concepção de humano presente na análise apoia-se em Heidegger. E, na verdade, no modo de ser do homem que ele descreve em Ser e Tempo. Bom, aqui, se eu tiver meio complicada para vocês entenderem, por favor, me avise. Vamos lá, como é que é o modo de ser do homem? Primeiramente, é preciso que a gente perceba que Heidegger não estava perguntando sobre o homem, o ente-homem. Ele queria saber o sentido de ser, o modo de ser do homem. E ele vai usar uma palavra alemã para explicitar esse modo de ser. Por quê?
porque ele entendeu que se ele usasse a palavra homem, esta palavra já viria permeada com uma série de definições que já estão muitas vezes gravadas na nossa memória. Por exemplo, eu posso perguntar até para alguém que começa a estudar o que é o homem, e a pessoa me respondeu: o homem é um animal racional. Então, para fugir dessas definições já prontas, ele vai usar a palavra Dasein para definir o modo de ser do homem. E é curioso, porque nesta palavra a gente já vai perceber a intenção do autor de não pontuar o homem, mas sim o seu modo de ser. E o modo de ser é sempre um movimento de ser. Então vamos lá, a palavra Dasein. Ela é composta de duas. Sein significa ser, e veja bem, ser é verbo, implica ação. Ser é sempre conjugado no tempo, tanto que nos nossos estudos preliminares, quando a gente vai para a escola, a gente aprende presente, passado e futuro. Quer dizer, o verbo nunca fala de uma coisa fixa, ele fala de uma ação que se dá no tempo. E a outra palavra, o dar, significa aí. Então, a tradução mais próxima seria ser aí. Este aí se refere à abertura de Dasein e também a mundo. Então, é um ser aí no mundo, tá? E essa questão é fundamental para a gente entender o modo de ser do homem. Ele vai dizer que o homem é sempre ser no mundo. Mundo, na verdade, explicando muito reduzidamente, não é só o que o mundo tem de concreto, por exemplo, montanhas, mares e outras coisas, mas é também todo possível. Então, tudo aquilo que eu projeto, tudo aquilo que eu recordo, que não são exatamente coisas concretas, mas que vão fazer parte do meu mundo, porque mundo seria uma rede significativa, uma teia de significados. Então, veja bem, a ideia do ser no mundo não é de modo algum a gente entender esse no como um homem dentro do mundo. Porque aí seriam duas coisas, homem e mundo. Mas Heidegger vai unir, ele não vai nem unir de forma que se une sujeito e objeto, não. Ele vai falar de ser no mundo como uma unidade. Então, o homem não pode ser sem mundo e o mundo também não se estabelece sem o homem. Então, sendo no mundo, esse ser aí, na verdade, e eu queria ainda ficar um pouquinho no aí, porque se nós pensarmos, quando eu falo aí, eu não falo aí. Também na palavra que ele escolhe, tem essa questão do ser aí, ser sempre lançado. Ele é sempre lançado no vazio do futuro. Tá? E ao ser lançado no vazio do futuro, ele vai existindo. Mas vamos aos poucos. Então, se eu perguntasse o que o homem é, na verdade, a resposta mais natural seria: o homem é um nada. O homem é um não ser. Por quê? Porque a vida lhe foi dada em possibilidade. Então, veja bem, ao nascer, recebi um nome, como todos vocês. Mas
isto que a Angélica que eu serei, eu não tenho a menor ideia. Porque eu ainda não sou quando eu acabo de nascer. Então, veja bem, essa vida que me é dada em possibilidade, quando eu falo em possibilidade, eu estou falando de alguma coisa que ainda não é, mas que pode vir a ser ou pode vir a não ser. Então, o fato do homem não ser, de ser uma possibilidade, significa que ele é um poder de ser. É um poder de ser que, com certeza, terá que ser, porque ele não tem escolha, a gente nasce e vai ter que existir. Mas o que ele chegará a ser, ele nunca tem a menor ideia. Nesse sentido, aparece a angústia, que seria esse estar lançado no nada do existir e também estar diante da possibilidade não só de poder ser, mas de também poder não ser, que seria a morte. Então, para o Heidegger, toda angústia é sempre medo da morte. Não só medo da morte física, mas desse morrer que vamos vivendo todos os dias. Então, eu trouxe aqui uma citação do João Augusto Pompeia para deixar mais claro o que a gente está chamando de mundo. Ele diz: estar no mundo junto às coisas não significa simplesmente ter coisas por perto. É, antes de tudo, traduzir tudo o que se encontra em um mundo de significados, valores e crenças, construindo assim uma teia única, uma rede significativa tecida com outros homens. Este mundo trama esta teia que se faz e refaz o tempo todo, num movimento constante de reconstrução. Então, veja bem, se ser no mundo é uma unidade, a todo momento eu estou vindo a ser e o mundo também está se tornando, está se transformando. Então, na verdade, esse homem que é não ser, mas é um poder de ser, ele é sempre lançado no vazio. E esse lançamento no vazio angustia o homem. E Heidegger vai falar em dois movimentos de ser. Ele vai falar do movimento próprio e do movimento impróprio. Como seria isso? Veja bem, à medida que nascemos, somos lançados no vazio de um amanhã que ainda não chegou. Essa sensação é extremamente inóspita. Só que somos seres no mundo, e mundo fala de todos nós, de significados que eu vou dando a tudo que vem ao meu encontro. Então eu vou me misturando nesse todo mundo, nesse impessoal. E isto me apazigua. Por quê? Porque, na verdade, quando eu estou misturada nesse ninguém, isso torna aquilo que é totalmente indeterminado em algo previsível. Tanto que eu posso falar para vocês, daqui a uma semana nós nos encontraremos. E isso, na verdade, ninguém olha para mim e diz, mas está doida, Angélica? Por quê? Porque todo mundo que está envolvido nesse mundo comum aos homens não vai se atentar o tempo todo para o fato de que eu nunca sei como será o amanhã. Então, veja bem, em sua existência, o homem existe concretamente no mundo junto às coisas e aos outros, às outras pessoas. As coisas e os outros nunca se apresentam isolados. Estão sempre imbricados na rede significativa que é o mundo.
Em seu modo de ser, o humano não pode chegar a ser como eu, isolado dos outros, pois, já desde sempre, ele se descobre imbricado no mundo, ele está sempre situado, isto é, enraizado de maneira dinâmica, vindo a ser, sempre sendo, sem completar-se definitivamente. Isso só se dará na morte. Enquanto tiver vida, estará sempre no movimento incessante de tornar-se, de transformar. Então, veja bem, somos um eterno vir a ser, né? Sempre sendo, junto às coisas do mundo que vêm ao meu encontro e junto aos outros. Não podemos ser sozinhos. A gente nunca pensa em nada de forma isolada. Se eu olhar uma cadeira, essa cadeira nunca está solta no ar. Ela sempre traz um mundo fenomenal que aparece junto com ela. Então, nesse sentido, as coisas, elas sempre vão se mostrar de um modo que é pelo fato do homem ser sempre no mundo. Então, veja bem, embora não tenhamos domínio sobre os caminhos que iremos traçar na vida, nós seremos responsáveis por cuidar de ser no mundo, lidando com as coisas, com os outros homens e consigo mesmo. Então, veja bem, embora eu não saiba o que eu serei, eu vou ter que cuidar o tempo todo do que vem ao meu encontro. E quando eu falo nesse cuidado, eu não falo de um cuidado positivo ou negativo, mas eu falo no modo com que eu lido com as coisas, com que eu cuido das coisas. Então, por exemplo, hoje ao levantar, eu cuidei de organizar o computador, cuidei de organizar a minha fala para que vocês pudessem acompanhar. Quer dizer, cada um de nós está o tempo todo cuidando disso que vai chegando na nossa vida. Os outros com os quais eu sou e estou junto também sou eu. Em cada um de nós, os outros estão presentes. Somos exclusivos, embora sejamos como os outros são. Ser plural e singular, ser com os outros e ser si mesmo fazem parte da constituição do ser humano. Então, esse ser com os outros não engloba só eu ser junto às outras pessoas, mas os outros estão em mim. Eu faço coisa como os outros. Eu vou dormir à noite, eu vou comer na hora do almoço. A gente pensa, a gente sente muito como todos nós. Quem é a gente? A gente é todos nós. Então, nesse mundo trama, o todos nós me ampara e me salva de ter que olhar o tempo todo para a minha indeterminação. Porque o homem é fundado na indeterminação. A indeterminação não está só no futuro, como a gente poderia pensar. Porque é fácil entender que, como o futuro ainda não é, ele é indeterminado. Mas a indeterminação também permeia o passado. Por quê? Assim, minimamente, eu vou trazer aqui algumas colocações de um autor chamado Vandenberg. Ele vai dizer: o tempo todo, o presente é um convite vindo do futuro, como somos lançados no futuro. É o futuro que chama a minha ação. Então, é pelo futuro que eu vou ter força para agir. Então, como assim? A gente levanta da cama todo dia
imaginando algo para o futuro. Então, hoje eu não podia dormir até tarde porque eu tinha um encontro com você. Isso move a minha ação de um determinado modo, porque eu sou chamada por esse apelo que vem do futuro. Só que à medida que eu vou sendo, o passado que se mostra para mim é sempre um passado presente. Não é mais o passado tal qual se deu. Porque, na verdade, esse passado tal qual se deu, ele já passou. O passado que eu tenho hoje é o passado com os olhos de agora. Então, eu olho para o passado desde o meu presente. E assim ele vai se modificando, porque ele vai depender também do motivo que eu estou trazendo esse passado de volta. O tempo, na design análise, é circular. Então, o futuro chama, o passado se levanta para que eu possa agir no presente. É como se o homem estivesse sempre nessas três êxtases: passado, presente e futuro. Na linearidade do pensamento ocidental, a gente pensa assim: o passado modifica o presente e o presente modifica o futuro. Num tempo circular, o futuro motiva. E ao motivar, eu busco no passado condições para agir no presente. Então, a cada passo do homem, ele é sempre projeto, memória e ação. Bom, então vamos continuar. O existir humano se dá no mundo em contínua ultrapassagem, no modo de poder ser, na forma de projeto. Ele sonha e se lança em sua tarefa de cena. Então, vamos parar um pouquinho aqui para entender essa questão de que Dasein sonha. Porque, veja bem, à medida que Dasein é lançado num futuro, é lançado num vazio, seria extremamente difícil a gente se dar conta dessa nossa condição de não ter garantia de nada. Então, o tempo todo, eu vou preenchendo. Oi? Tá dando para ouvir? Sim, tá dando para ouvir, sim. Fez um barulho, não sei. Tá. Então, veja bem, a todo momento, quando eu sou lançada no futuro, de algum modo, lançada no vazio, eu vou preencher esse vazio com uma virtualidade, com um sonho, com um projeto ou objetivo, que, na verdade, parece que quando a gente fala eu estou planejando, é diferente de eu estar sonhando, mas não é, porque sempre é um sonho com o qual eu vou tornar viável para mim esse lançamento no vazio. E esse vazio é sempre pleno de possibilidades, né? São muitas as possibilidades que vão se dando ao homem. Mas, veja bem, ele não pode ser tudo, ele não pode realizar todas as possibilidades. Acho que a Simone está com o microfone aberto, por isso está dando esse ruído. Vamos tentar fechar para ver se melhora um pouco. Onde que eu estava? Nas possibilidades do homem. Então, veja bem, nós somos abertos em muitas possibilidades. A gente poderia estar sendo muita coisa. Mas, como eu sou limitado, eu só posso realizar uma possibilidade de cada vez. E, nesse sentido, quando eu realizo uma, eu deixo de fazer outras coisas. Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês.
eu poderia estar dormindo, poderia estar andando, poderia estar com a minha neta. Então, na verdade, eu vou ser sempre devedora das possibilidades que eu não realizei. Tá? Eu estou sempre tendo que escolher um modo de ser. E muitas vezes a gente não percebe que isso é uma escolha. Mas, na verdade, a cada passo, o homem está escolhendo um jeito de ser. Nesse sentido, a gente pode pensar o seguinte: o homem sonha, deseja. Isso só é possível porque ele é essencialmente falta. Ele é não ser, ele é lançado no nada. O desejo nasce na falta. Traz em si um anseio, busca algo que está no futuro. Assim, o homem vive a vida sonhando, fazendo planos para o futuro. Então, veja bem, esse modo de ser humano é sempre inacabado, é sempre incompleto. Tanto que a gente, na língua portuguesa, poderia traduzir Dasein por sendo aí, porque mostraria mais esse movimento constante, porque ao homem não foi dado permanecer. Ele, o tempo todo na sua existência, ele é para fora de si mesmo. Ele é pensando sempre aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. E o curioso é que nisso que ainda não é, que está a sua força de ser. Tá? Como assim ele é incompleto? Heidegger vai dizer que só o homem tem existência, os outros entes são. O que significa isso? Que o homem é um desenho aberto, enquanto os homens, entre os outros, eles são um desenho fechado. Então, por exemplo, um animal, um cachorro, será sempre um cachorro. More aqui, more no Alasca, more na China. O homem não. O homem é um desenho aberto, onde o futuro está sempre chegando e ele vai tendo que ser junto a tudo isso que ele encontra. E durante toda a sua vida, ele nunca chega a ser. Ele está sempre sendo. Aí vocês podem dizer, e na morte? Quando ele morre, esse movimento constante cessa. Mas aí também ele não é. Porque na morte eu só posso dizer o que ele foi. Tá? Então, ele está sempre nesse movimento enquanto ele tem vida. E como ele, ao poder ser, ele tem de ser a existência que o Heidegger vai deixar bem claro, que é um existir, é um ser para fora, um ser lançado. A existência humana é encargo. O homem, em seu modo de ser, traz consigo a falta, pois é possibilidade de ser. Precisa chegar a ser e, para isso, terá que cuidar do seu existir. Só assim realizará sua vida. A vida do homem se movimenta em direção ao que é sentido como capaz de preencher a falta. Nessa busca constante, o homem vai cuidando de seu existir. E como eu disse antes, esse cuidado não é um cuidar bem ou um cuidar mal. Não é um cuidado que eu posso ter ou não ter. O homem é cuidar. Então eu estou sempre cuidando. Por exemplo, como é que vocês estão cuidando de estar nessa pandemia? Alguns estão cuidando detalhadamente, limpando tudo. Outros estão cuidando distraidamente. Quer dizer, são formas diferentes de cuidar.
Em sua existência, o homem vai sendo num movimento incessante, cuidando de ser no mundo. Isso significa estar de tal modo no mundo que este ser designe lidar com o mundo, permanecer nele no modo de fazer algo, de realizar, de efetuar, mas também de contemplar, de questionar e de determinar por observação e comparação. E o homem só pode fazer tudo isso, gente, porque ele fala, né? É porque ele fala que ele pode ter história, que ele pode falar de um futuro que ainda não é, porque se não fossem as palavras, como é que eu vou falar do que ainda não é? E também ele pode recordar, falar de um passado que não é mais. E aí, porque ele fala, ele pode ser história. E o homem sempre é uma história em curso. Ele nunca é uma história acabada até o momento da sua morte. E eu queria deixar claro que eu falo de história, não é um amontoado de fatos, porque fatos, muitos de nós podemos ter os mesmos. Eu posso dizer, eu tenho um irmão, muita gente tem um irmão. Eu já sou vó, muita gente já é vó. Mas, na verdade, história são os fatos costurados com o fio do sentido. E o sentido é sempre meu. Então, veja bem, tudo que me acontece na vida, todos os fatos que estão presentes na minha vida, eles serão eternos na minha existência. Só que o significado e o sentido poderão mudar o tempo todo. E nós vivemos no sentido das coisas. E por isso a terapia tem uma razão de ser, porque a terapia não pode mudar os fatos. Mas, na verdade, o tempo todo a gente pode ressignificar. E nessa ressignificação nós podemos nos libertar. Deixa eu ver mais ou menos onde eu estou. Então, vejam bem. O homem também carrega a dimensão daquilo que não é mais, mas que já foi, porque o homem é capaz de recordar do mesmo jeito que é capaz de projetar. Então, vamos pegar um exemplo. Quando eu digo assim, eu olho para fora, para a janela e digo, nossa, hoje não está chovendo. Que pena que eu estou tendo que dar essa aula, porque eu poderia estar andando. O que eu quero dizer com isso? Porque essa possibilidade de estar andando já não se deu, não se dará, mas, de algum modo, ela faz com que qualifique a possibilidade que eu estou realizando. Quer dizer, vamos pegar outro exemplo, então. Quando eu digo, por exemplo, que bom que eu não estou doente e que eu posso estar aqui conversando com você. Quer dizer, o bom e o mal está sempre na referência do possível. Quando eu falo que bom que eu posso estar aqui com vocês, é porque, de algum modo, eu tenho também a possibilidade de ter pego o Covid. Então, o homem é sempre lançado em possibilidades, mesmo quando ele realiza uma, esta que ele realiza sempre aparece à luz de todas as outras que não se deram. Então, vamos lá. Dasein está aberto num vazio que é completamente cheio de possibilidades, né? E agora, para terminar essa questão do homem que sonha, eu trouxe uma citação de uma autora chamada Mille Sapienza, nesse livrinho aqui, que eu recomendo a todos vocês, quem estiver iniciando na das Anjonares, é um livrinho muito gostoso de ler,
que vai permitir que você tenha uma noção do trabalho terapêutico. Ela vai dizer assim: Angélica, você pode ler o título, porque a imagem está um pouco embaçada? Você pode ler o título para a gente? É Conversa sobre Terapia, da Bilé Sapienza. Então, veja bem, ela vai dizer: Dasein ser aí, como ser no mundo, como ser como aquele que é chamado em suas possibilidades para realizar sua existência através do cuidado. É cobrado por isso e sente culpa. Aquele que sonha, que faz planos, sabe que é finito e se angustia diante da possibilidade do nada, da morte. Bom, então, gente, é mais ou menos isso que eu acho que seria importante da gente entender. Que Dasein é aquele que existe sempre vindo a ser, sempre num tornar-se, e isso implica tempo. Ele, a cada momento presente, penetra no que ainda não é futuro e carrega consigo o já sido, passado. Essa citação é do João Augusto Pompeia. Bom, para finalizar, eu queria deixar novamente claro o quanto aquilo que está acontecendo, ele sempre aparece para mim sobre o fundo do que poderia estar acontecendo, mesmo que não esteja acontecendo. Essa vinculação é que dará significação na história, porque a nossa história é sempre o concreto da nossa experiência, sempre lançada no possível, no futuro das nossas possibilidades. Bom, agora eu vou para o segundo momento, que seria falar da pandemia. E eu gostaria que o que eu falar da pandemia, vocês fossem relembrando isso que a gente falou do modo de ser do homem. Sabemos que nossa vida é acompanhada de mudanças constantes. Estamos sempre num devir, num processo de vir a ser que estará sempre imbricado em nosso destino, até o dia da nossa morte. Nesse sentido, transformações sempre ocorrem. Algumas vezes, pelo envolvimento com as coisas do dia a dia, mal percebemos, pois além de virem aos poucos e de forma silenciosa, na maioria das vezes estamos distraídos de nós mesmos, ocupados com a lida diária. Vou dar um exemplo. Eu lembro do susto que eu levei quando eu me dei conta que meu filho não era mais criança. De repente, eu olhei para ele e ele era maior do que eu. Veja bem, não é que ele cresceu do dia para a noite, mas como isso foi se dando aos poucos, como à medida que isso ia se dando, eu estava envolvida com tarefas diárias, com coisas que a gente tem que responder para o mundo. É como se eu não me desse conta e, de repente, aquilo aparecesse para mim. Então, essas mudanças, que são vagarosas, silenciosas, elas não são vividas por nós de uma forma tão impactante. Mas, algumas vezes, no entanto, elas aparecem de uma forma inesperada. Na atual situação, fomos apanhados de forma repentina, totalmente inesperada por essa pandemia. Gente, o mundo mudou de um dia para outro. De um dia para outro, eu não podia mais ser do jeito que eu era. De um dia para outro, eu tive que mudar uma série de coisas na minha vida.
algo que se encontrava encoberto foi arrancado da obscuridade. E nossa vivência mostrou como nossa existência é frágil. E ficou escancarado quando tudo em nosso viver está sujeito à mudança. Alguma coisa que sempre foi assim, mas que eu podia me distrair e não prestar atenção nisso. A pandemia não permite que eu não veja. Ela me escancara, ela tira da obscuridade essa fragilidade da minha existência. O coronavírus chegou e nos fez ver que tudo pode mudar num piscar de olhos. A Covid-19 foi modificando tudo, mudou nossa maneira de lidar com o nosso mundo de significados, desde o nosso corpo, porque, veja bem, quantas vezes as pessoas faziam exercícios físicos nas academias e tiveram que parar de ir. Tiveram que se reinventar para fazer alguma coisa em casa, porque teriam que ficar isolados. A nossa relação com os nossos entes queridos, né? Não podíamos mais abraçar, não podíamos mais estar juntos, festejar os nossos encontros. E mesmo com pessoas desconhecidas, porque a gente nem dá a mão, não era mais aconselhável. Então, as nossas circunstâncias de vida mudaram completamente. Estamos, na maior parte das vezes, experimentando essas transformações como perdas. Perdemos nossa forma cotidiana de lidar com as coisas da nossa vida. Nossos hábitos e nossas rotinas se tornaram perigosos e ameaçadores para nós e para os outros. Lugares prazerosos como cinema, restaurante, encontro com os amigos, shows, passaram a trazer medo e insegurança. Nossos sonhos futuros se perderam e ficamos ameaçados com o contágio do coronavírus. Tudo isso nos fez perder a confiança no futuro. Veja bem, é preciso ter confiança. Se eu não tiver confiança, se eu não tiver fé nesse futuro, é muito difícil caminhar. Eu nunca esqueço, quando eu dava aula na terceira idade, uma aluna me falou de um dizer do pai dela, que era assim: fé é você acreditar no amanhã quando é noite ainda. Né? Quer dizer, essa confiança foi perdida. Nesse sentido, a esperança está gravemente ameaçada. O que caracteriza o nosso momento histórico é o descrédito. Temos que reconhecer que a pandemia trouxe muitos danos, nos colocando numa luta árdua para ultrapassarmos a crise e nos reinventar. Sofremos ao nos darmos conta de nossa fragilidade, e o momento atual nos faz perceber o quanto fomos atingidos por esse acontecimento global. Embora isolados e recolhidos em nossas casas, ainda estamos vivendo a inhospitalidade do novo, que se apresentou e nos impactou. Quer dizer, de um dia para outro, você teve que viver de um modo completamente novo. Experimentamos várias situações, vivemos fracassos e nos surpreendemos quanto foi possível superar momentos tão temidos. Foram muitas as ameaças e os impedimentos. O futuro ainda está escuro demais, o que torna difícil qualquer avaliação. Veja bem, eu acho que para quem mora em Santos, o que eu vou falar fica muito claro.
Eu trabalho em São Paulo há muitos anos, então eu desço muito a serra. E muitas vezes eu peguei uma neblina cerrada. E quando a gente está vivendo, andando numa neblina cerrada, o que nos ajuda é olhar aquelas marcações da estrada. Porque se eu olhar muito para frente, eu vou ficar desesperada, porque eu não vejo nada. Então, nesse momento, é muito importante que a gente se vincule ao presente, ao que dá para fazer no dia a dia, porque o futuro ainda está escuro demais. As alterações, elas foram tão drásticas que ainda estamos percebendo suas implicações em nossos modos de cuidar de nós mesmos, dos outros e do nosso cotidiano. Esses meses, com certeza, nos mudaram muito. Algumas pessoas serão quase irreconhecíveis, outras conseguirão respeitar suas idiosincrasias e saberão ver o que a vida lhes exige para serem quem são. Mudamos nossa forma de pensar e isso transformou o nosso modo de ser e habitar o mundo. Fomos ameaçados e obrigados pelas circunstâncias a mudar nosso modo de conduzir a própria vida e de nos relacionar com os outros. O afastamento social passou a ser uma forma de cuidado. Nossa vida continuou a mesma, mas seu sentido e significado se alteraram. O sentido se ocultou e a estranheza se manifestou. Solicitados a ficar sozinhos, sem conseguir planejar nada, pois todos parecem perdidos, nos angustiamos. E nesta vida nova, procuramos por um sentido, por algo que vale a pena levantar da cama, trabalhar, se exercitar. Ouvimos o tempo todo que é importante manter uma rotina saudável, mas como é difícil investir esforço só para passar o tempo, sem conseguirmos nos envolver com algo que faça sentido em nosso viver. Para alguns, o home office já era mais familiar, o que facilitou o engajamento. Mas para muitos, o mundo mudou, acelerou processos que já estavam em curso, mas para os quais não estávamos preparados. Cada um, a seu modo, teve a tarefa de buscar um sentido, um para quê, e a partir dele ir pavimentando um caminho que vale a pena o empenho. No fundo, o que dá rumo à nossa existência são nossos sonhos. Nós, humanos, somos solicitados por objetivos, propósitos que organizam nossas ações. Quer dizer, são nossos objetivos que organizam, de algum modo, nossa ação. Diante dessa pandemia, os sonhos que permeavam nossas histórias ficaram em suspenso. Alguns morreram, outros puderam ser adiados e outros ainda se perderam. Essa experiência é vivida por cada um de nós de forma singular. Embora a grande maioria traga um gosto amargo e provisoriamente o sentido pode se perder. Com isso, o futuro se apaga, se esvazia e o passado perde a importância. O que tínhamos planejado nos parece inútil agora. Traídos por um vírus, nos vemos chamados a trilhar uma via desconhecida. Temos a sensação de que nossa vida sofreu uma ruptura. Então, vamos tentar entender um pouquinho isso. Vocês já repararam
Deixa eu achar aqui uma coisa. Vocês já repararam o quanto algumas pessoas tiveram que desistir do que sonharam? Quantas pessoas tinham um casamento marcado? Quantas pessoas tinham viagens marcadas? E muitas vezes o passado foi uma tarefa árdua de guardar dinheiro para realizar aquele sonho. Quando esse sonho morre, parece que foi inútil todo o sacrifício que eu fiz. O quanto eu me empenhei, o quanto eu busquei estudar. Quer dizer, então, na verdade, o futuro se fechou. E o passado também, de algum modo, aquele passado também não tem mais sentido agora. Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, ela escreveu um livro muito interessante chamado Entre o Passado e o Futuro. E lá ela nos fala de crise como um espaço vazio entre um passado familiar e um futuro desconhecido. Para ela, os momentos de crise nos lançam no hiato, um vácuo onde perdemos nossas certezas. Sair do lugar seguro do já conhecido é sempre um risco, pois nos põe em contato com coisas que, quando estamos dando conta da tarefa com facilidade, podem ser esquecidas ao longo do caminho. Isso pode nos pôr em perigo, porque é sedutor e fácil olhar a questão de uma forma pré-determinada. Não devemos esquecer o quanto aproximar a crise, a meu ver, não deve ter como projeto fechar respostas que se mostrem incapazes de aprisionar ou apreender nosso pensar em fórmulas prontas e infalíveis, em regamentos de qualquer natureza, mas abrir questões que possam acolher os infindáveis modos dessa situação acontecer. Mas para que isso possa se dar, será preciso ter paciência para acompanhar o que vai aparecendo. Lembram-se do que eu falei da estrada? E respeitar a complexidade das vivências de cada um, que sempre se manifestam de forma singular e, ao mesmo tempo, rica. Questionar não é uma coisa fácil, pois exige uma disposição ignorante da qual sempre estamos fugindo. É muito mais confortável o controle. Como compreender um fenômeno tentando aplicar sobre ele uma resposta já sabida por ele mesmo? A Dulcimara Critelli, ela diz o seguinte sobre a investigação do fenômeno. Ela diz: investigar não é, assim, uma aplicação sobre o real do que já se sabe a seu respeito. Ao contrário, é a ele que perguntamos o que queremos saber dele mesmo. Uma questão se faz presente nesse momento. Como conseguir acolher em nossa vida um acontecimento que chega desorganizando a lida diária, destruindo nossos sonhos? As palavras de Clarice Lispector podem servir de acalanto nessa hora. Ela vai dizer: uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. E continuando, ela abre uma esperança quando diz: foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi criadora de minha própria vida. Quer dizer, a nossa indeterminação
Nossas incertezas, nossas inseguranças fazem limites, fronteiras com nossas possibilidades. Angústia que atormenta, que nos coloca cara a cara com o nada do amanhã, abre a percepção sobre a complexidade da vida, que sempre terá a possibilidade de nos surpreender. Porque mesmo que a gente entenda que os nossos sonhos morreram, que não sei como vou viver daqui para frente, o que eu percebo é que a vida sempre será mais complexa do que aquilo que a gente pode imaginar. E aqui eu gostaria de relembrar o mito de Sísifo, de Albert Camus. Camus foi um dos precursores do existencialismo, e ele vai terminar o seu livro, O Mito de Sísifo, com a seguinte frase: é preciso imaginar Sísifo feliz. Quem é Sísifo, né? Acho que vocês já sabem, mas só vou recordar um pouco. Sísifo, ele recebe um castigo dos deuses. Qual é esse castigo? Eternamente, enquanto ele tiver vida, ele vai levar uma pedra enorme, montanha acima. Quando ele chega lá no topo, a pedra cai novamente. No dia seguinte, ele tem que refazer essa tarefa. Pensamos provavelmente que não haveria castigo mais terrível e sem esperança. Em seu livro, Camus retomou um mito para explicitar a condição humana. No texto de Camus, percebemos como a vida dos homens é também como a vida de Sísifo. Seguir uma rotina diária, sem sentido próprio, determinada pela facticidade do mundo, pelos apelos do impessoal, pelo modo impróprio de ser, onde a maioria das vezes levantamos, trabalhamos, comemos, e tudo que isso não faz o menor sentido. Quantas vezes eu paro para pensar se eu não virei tarefeiro? Porque no dia a dia as solicitações são tantas que você vai respondendo a tudo sem parar para pensar: o que eu quero para a minha vida? Então, vamos lá. E tudo isso não faz o menor sentido, já que se refere a modos de pensar que se impõem ao homem, roubando-lhe a possibilidade de fazer escolhas mais próprias para a sua vida. Esse mito pode nos ajudar a perceber o quanto em nosso existir temos a possibilidade de nos tornarmos autores e não simplesmente atores da nossa história. Fica o alerta para a compreensão sobre a liberdade e a responsabilidade humana em relação a nós mesmos, ao nosso mundo e aos outros. Veja bem, todos nós somos limitados, o nosso limite maior é a morte. É importante lembrar que somos tempo que se esgota. Portanto, temos que fazer escolha, e queira Deus que sejam escolhas significativas, porque se não forem, o azar é meu. Camus alerta: não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Sísifo nega aos deuses o domínio de seu existir e aceita seu destino. Escolhe encarar a tarefa absurda, dando um sentido para ela. Despreza os deuses e reinicia seu caminho todos os dias, aproveitando o presente em seus sabores. Camus termina seu texto e diz que é preciso imaginar Sísifo feliz. Uma
entre outras interpretações possíveis do caminho. Alerta que em momentos de paixão, onde há possibilidade, mesmo que seja dolorosa e sofrida, revela a possibilidade do depois e a possibilidade da esperança. No caso de Sísifo, o inconformismo com a determinação dos deuses que o levou a essa punição fala também de um protesto que nos mostra que essa condição de se abraçar naquilo que de uma forma automática te oprime e se apresenta a você como uma tarefa infindável e absurda, ainda resgata algum sentido se por um instante a gente esquece o alto da montanha, esquece o lá embaixo onde começou essa luta e vê apenas Sísifo abraçado à sua rocha, tentando outra vez a cada dia, mas não é outra vez, é sempre de novo a cada dia cumprir sua tarefa com confiança. A vivência atual é extremamente inóspita, pois rouba os nossos sonhos que fantasiávamos que teríamos muito tempo e oportunidade para realizar. A pandemia chega e nos ameaça ao mostrar que esse tempo poderá não nos ser dado. Esse futuro que se esvaziou nos deixa entregues à angústia e ao medo da morte. A Covid-19 é uma ameaça à vida e, com isso, um anúncio da nossa finitude. Aqui eu gostaria de contar uma historinha que, de alguma forma, nos alerta. É a história de um derviche que vai fazer uma viagem pelo mar. Ele está lá sentadinho no navio, quando as pessoas começam a chegar. E todas as pessoas, quando chegam, queriam que ele desse um bom presságio para elas, perguntavam coisas a ele. Mas o derviche, muito simplesmente, sempre repetia a mesma coisa. O que ele dizia? Trate de estar atento à morte até saber o que ela é. Quer dizer, as pessoas não acharam isso muito interessante e acabaram deixando de lado o derviche, porque ele só repetia aquilo. Bom, no meio da viagem, elas se dão conta de que o mar está muito revolto e tem uma tempestade terrível, onde todo mundo fica extremamente assustado. Uns ajoelham e começam a rezar, outros gritam de forma histérica. Cada um mostra o desespero de um jeito. E o derviche, ele continua sentadinho, tranquilamente. Né? Num dado momento, depois que acalma, as pessoas chegam até ele e perguntam: você não percebeu que durante essa tempestade terrível, essa tormenta, não houve entre nós e a morte senão uma frágil ponte? E ele vai dizer: sim, notei. Eu sabia que no mar é sempre assim. No entanto, também percebi que, como já refleti tantas vezes quando em terra, no curso normal dos acontecimentos, costuma haver ainda menos entre nós e a morte. Veja bem, a gente, no momento que tem uma pandemia, que tem um acidente, eu lembro que posso morrer, principalmente olhando a morte dos outros, eu lembro que eu também posso morrer. Só que a gente esquece de perceber que no nosso dia a dia essa possibilidade também existe. Continuamente estamos esquecidos da possibilidade da morte que nos acompanha a cada momento da vida. Só em algumas circunstâncias especiais, como essa pandemia, somos arrancados desse esquecimento
e confrontados com nossa condição humana, pois ser mortal significa que somos finitos, portanto, limitados. A morte é nosso limite. É ela que nos avisa que temos um tempo para viver, um tempo que passa e que não pode ser recuperado. Um tempo indefinido que nunca sabemos quando terminará, pois desde que nascemos já estamos prontos para morrer, diz Heidegger. Portanto, enquanto tivermos vida, teremos de cuidar. Algumas pessoas demoraram a levar a sério a necessidade do cuidado. A gente sai e vê pessoas se encontrando sem máscara. Outros perceberam rapidamente, mas aos poucos foi se mostrando cada vez mais claramente que a vida não é brincadeira, porque a qualquer momento se morre. Ao nos darmos conta que o tempo de continuar a viver pode ou não nos ser dado, somos convocados a repensar a vida. Nessa hora em que perdemos as ilusões de controle, somos também solicitados a mergulhar no desconhecido. Se aceitarmos o convite a essa entrega cuidadosa, talvez possamos aceitar a responsabilidade pelo que percebemos como sendo nossa parte no compartilhar da vida. Talvez, nessa hora, possamos vislumbrar a manifestação plena do sentido que, ao longo da nossa história, foi se articulando. Bom, que Deus nos ajude. E agora, para finalizar, eu queria falar minimamente, que eu já sei que estou estourando no tempo, do novo normal. Esse termo tem sido usado para tratar da situação que nós encontraremos pós-pandemia. Na verdade, as pessoas ficam imaginando como será a vida quando o contágio não for mais uma ameaça. E o que está se percebendo é que não teremos mais a mesma vida de volta, né? Que as circunstâncias serão outras, os cuidados que teremos que ter serão outros. No momento da retomada, precisaremos de cuidado e paciência. Muitas serão as armadilhas que se apresentarão. Uma delas é ficarmos presos às perdas que tivemos e esquecermos de ir em frente, de nos reinventar. Permanecer no lamento do que foi perdido e assim ficarmos amarrados a um futuro que já não se deu. Carregar sonhos mortos torna a vida extremamente pesada e me tira a possibilidade de sonhar outra vez. Teremos que nos libertar da busca de recuperação do que foi perdido. Porque muitas vezes a gente fica numa luta louca para recuperar aquilo que já foi perdido, que não tem mais jeito. Essa é uma luta em vão. E o sofrimento pode fazer crescer, gente, desde que ele não seja em vão. É importante nos dedicarmos a sonhos futuros e abrirmos mão daquilo que não poderá mais ser. Deixar-nos solicitar pelas possibilidades e não pelas faltas. Gostaria de lembrar que isso não minimiza em nada a dor da perda e o luto de muitas pessoas. Sempre necessário quando perdemos algo que importava muito. Claro que as pessoas precisam viver esse luto e essa tristeza. Não voltaremos a ser como antes, nem perderemos os nossos projetos. As oportunidades serão outras.
nossos sonhos poderão renascer. Veja bem, muitas pessoas perderam maridos, esposas, pai, mãe. Se eu perco um companheiro, eu não perco só aquela pessoa. Eu perco a mim mesma também, momentaneamente. Porque eu era aquela que tinha aqueles sonhos, e aqueles sonhos precisavam dessa pessoa que morreu para se realizarem. Então, eu vou ter que abrir mão desses sonhos que já não se deram, porque se eu ficar muito agarrada a eles, isso vai me atrapalhar na nova caminhada. Será preciso olharmos para esse novo normal com suas possibilidades e limitações, para inaugurarmos novas trilhas, uma nova história. Será preciso fazer da recuperação uma experiência de crescimento. E só conseguiremos se nos tornarmos parceiros do que virá, do futuro. Não saberemos como será até que ele desponte. É importante lembrar que, como sonhadores, podemos renascer. Para finalizar, desejo de todo o coração que, quando essa pandemia passar, possamos ser devolvidos ao nosso estar em casa e retornarmos à familiaridade, só que com uma grande intimidade conosco mesmos e talvez podendo viver a vida de uma forma mais criativa. Obrigada, era isso que eu queria dizer. Agora eu gostaria de estar aberta para, se alguém tiver alguma pergunta, a gente poder rapidinho, porque o Fernando vai me puxar as orelhas. Pessoal, só deixo, antes de tudo, expressar minha comoção em nome das 60 pessoas que se mantiveram na sala. Né? A gente reconhece uma palestra, ao final, né, principalmente online, porque existe uma circularidade, mas a gente manteve 60 pessoas na sala, todos engajados nesse momento de comunhão, propiciado pela verdade encarnada e cada vez mais lapidada da Angélica Gavendo, que é uma autoridade no mundo. Não estou falando autoridade de dar sais a nada. Ela tem autoria, no mundo, no sentido existencial. Né? Então é uma honra a gente estar aqui com a Angélica. Aproveito para informar a todos que no dia 31 de julho, nesse horário, às 10 horas, nós teremos Amor em Tempos de Pandemia, com o Oswaldo Félix, que é um professor de literatura com pós-graduação em psicanálise. Então, a gente vai ter uma ponte do humanismo literato com a genealogia do amor na história e o amor em tempos de pandemia nessa mesma sala. Podem salvar essa sala. E vai ser no dia 31 de julho, às 10 horas. Enfim, temos o nosso grupo de estudo, como eu reforcei, toda quinta-feira nessa mesma sala, às 17 horas. Perdoe que tivemos um problema no formulário, que não deu para abrir. Então, quem quiser preencher formulário em outro momento, é só mandar para o fernando.silveira@unifesp.br para abrir. E como eu falei no começo, agradeço novamente. Também agradeço a presença do professor Marco Cipulo, que é o vice-coordenador desse evento. Ele também é um fenomenólogo da universidade. Ele teve condições de estar aqui presente, sendo coordenador dos estágios, que ele está hiper ocupado, mas ele conseguiu entrar. Agradeço a presença dele, de todos os colegas, professores, todos os estudantes e psicólogos e outras profissões que estejam aqui interdisciplinariamente presentes. Eu tenho como eu disse no começo, gente, eu tenho uma reunião ao meio-dia. A gente tem 10 minutinhos para perguntas, pode ser? Que eu vou ter que sair, a não ser que eu saia e alguém se prontifique em fechar a gravação, mas eu tenho uma reunião. Alguém quer perguntar? A gente tem 10 minutos. Né? Eu acho que a pessoa podia abrir o microfone e perguntar. Assim fica mais prático, né? Abre o microfone, pode abrir a câmera. Gratidão pela partilha. Só temos gratidões aqui no site. Lembrando que inscrevam-se no YouTube Lançado no Mundo
YouTube lançado no mundo, que todas as palestras e os nossos encontros estão disponibilizados lá. Entre hoje e amanhã a gente vai ter essa palestra para vocês reverem várias vezes e se banharem. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Eu sei que a gente está tocado. Eu fiquei assim... Apesar da pandemia, a gente está descobrindo novas formas de encontro. Com certeza. E se existe um efeito colateral positivo, residual, porque a gente está vivendo uma tragédia, é a possibilidade da gente se encontrar diferente, né? E isso tem sido confirmado. Só gratidões no chat, sabe, Angélica? Não sei se você está acompanhando aqui. Um pouquinho, porque como eu estou no celular, não dá para ver muita coisa, mas olha, gente, eu gostaria muito de agradecer vocês e agradecer ao Fernando por essa oportunidade, porque sempre que a gente tem uma tarefa, a gente acaba olhando mais para certas coisas e se aproximando mais do que está vivendo. Então, eu também agradeço a oportunidade e agradeço a pessoas muito queridas que eu estou vendo que tiveram presente. Muitas saudades. Gratidões, enxurrada de gratidões, eu estou vendo aqui. Não dá nem para citar uma, porque já vem uma atrás da outra. Pessoal, se vocês têm certeza que vocês não querem aproveitar para perguntar, gente, é que foi um banho, né? Eu estou banhado de presença. Falei demais, né? Não, é um banho. A gente vê um banho, uma iluminação. A clareira do Dasein se abriu. Para encontro. Fernando, eu vou fazer um comentário. Sim. Me permite? Sim, claro. Primeiro, agradecer o convite aí dessa participação, agradecer a Angélica. Eu não a conhecia pessoalmente, tá? Acho que foi uma palestra primorosa e algo que eu acho fundamental quando a gente discute design análise, é a gente poder empregar as metáforas para pensar a nossa condição existencial. Eu achei a metáfora da estrada e a gente olhando para os olhos de gato, para as marcações, primorosa para a gente entender, inclusive, o manejo clínico daquilo que seria uma psicoterapia de crise, psicoterapia emergencial. Não olha para frente, olha para a marcação. Na frente a gente tem a neblina. Vamos olhar para aquilo que é possível, porque a existência nesse momento, né, do ponto de vista da espacialidade, da temporalidade, ela se reduz, né, em alguns aspectos. Eu achei primoroso isso. Fiquei muito feliz, muito tocado em poder ouvir isso, Angélica. E é um momento onde as pessoas estão sofrendo muito. E, a meu ver, ter a possibilidade de saborear o presente, de perceber envolvimentos que fazem sentido. Porque, na verdade, a gente liga a televisão e está cheio de receitas do que a gente deve fazer. Isso. Mas fazer algo que não tem sentido nenhum não me mobiliza, não me faz crescer. Essa é a impessoalidade da qual fala o Heidegger, né? É a fala, exatamente, a fala do mundo que não é própria, né? Que não, é o diz que, né? Diz que é bom isso, diz que é bom aquilo, né? Isso. Mas eu tenho que perguntar para mim mesma qual é o sentido do caminho que eu estou escolhendo. Eu achei fantástico isso. Nossa, achei fantástico mesmo. Eu não vi teu nome. Quem é? Eu sou o Marcos, sou coordenador do Marcos Cipulo. Eu sou o Marcos, coordenador dos estágios na psicologia aqui da Unifesp, colega do Fernando. Você parceiro aí, né? Eu falar muito de você, mas também nunca tinha. Espero que bem, Angélica. Nós temos um grupo de resistência fenomenológica. Nós temos um grupo. Então nós somos uns 2 ou 3 ou 4 que a gente resiste bravamente a outras formas mais imperativas, digamos assim. E olha, eu acho que nesse momento também é a palavra certa, resistência. Resistência. Porque eu acho que a gente tem que resistir, talvez simplesmente para mostrar que não é um caminho único das ciências naturais, mas que existem outras possibilidades, nas quais eu também posso procurar uma aproximação comigo mesmo.
Sim, sim. Márcio, eu posso contar com você como vice-coordenador da palestra do Amor em Tempos de Pandemia? Posso contar? Vai ser dia... Que dia da semana que cai, 31 de Fernando? julho, 31 de julho. Manda para mim direitinho. Tá? Eu só vou ver como é que está a minha agenda, se está Tá tudo bom. tranquilo na questão do estágio. Manda para mim, a gente conversa. Eu podendo, vai ser um prazer. Tá ok. Pessoal, mais alguma questão? Estamos sagrando a vida nesse momento, mas tudo tem um começo, tem um fim. Né? Já nos banhamos desse encontro maravilhoso, extraordinário, marcante. Oh, muito obrigada. Não, foi, nossa, É sempre bom esses encontros com Angélica, vocês. no online eu tive muitos momentos de poder fechar meus olhos e sentir a tua presença, entendeu? Sabe quando a gente fecha os olhos a gente enxerga melhor? Foi muito especial, foi muito É especial. verdade. Que bom, coisa boa. Mais alguém quer se comunicar? Senão a gente vai finalizar nossa palestra, reforçando nossos encontros toda quinta-feira, YouTube lançado no mundo para vocês se inscreverem, e palestra 31 de julho com Oswaldo Félix, às 10 horas, nesta sala. Tá? Em breve iremos divulgar as inscrições. Tá? Bom, gente, ninguém se manifestando. Eu agradeço a Angélica Gavendo pela parceria renovada. É sempre uma renovação, uma redescoberta encontrar com você e com todo esse grupo de 60 pessoas do Brasil inteiro que estão se reinventando na pandemia, tá? E a gente se fortalecendo mutuamente. Muito obrigado. Obrigada, Fernando, por tudo e bom retorno ao normal, ao novo normal para todos nós. Tá ok, pessoal. Grande abraço, tenhamos um ótimo fim de semana e até a próxima ocasião, tá? Adeus para o momento. A gente se vê em breve. Grande abraço.